Em reverência ao Senhor Jesus, nós possamos agradecer por esse momento, por estarmos aqui juntos, para celebrarmos a presença de Deus. Este primeiro dia que nós deixamos para adorá-lo, para estarmos em comunhão na casa dele, na casa do nosso Deus, do nosso Pai, que um dia se esvaziou da sua glória, veio na forma de homem e que se entregou numa cruz para que nós entendêssemos o preço de um amor. E é por isso que nós, neste momento, chegamos aqui nesta manhã para adorar o nome de Jesus. Eu convido você a colocar as suas mãos no coração, a você agradecer pela semana que você passou. Talvez você tenha tido uma semana turbulenta, cheio de desafios, e muitos deles terão que ser resolvidos na semana que se inicia. Mas você está no lugar certo. Eu convido você a falar isso para Jesus, abrir o seu coração, aquilo que tem te traumatizado, aquilo que tem pesado a sua consciência. Você está hoje na casa deste Deus que é bondoso, que é amor, que é misericordioso, e é por isso que nós nos sentimos leves e confortáveis em tua presença. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele, ao Rei dos Reis. Se você puder aplaudir o mais forte o nome do Senhor, o nome daquele que vive hoje e sempre. Aleluia.
glória para Ele nesta manhã. Pai maravilhoso, Deus. Deus chama para receber a nossa adoração com cheio de glória para Ti. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escuro para que nele crê. Não há ferrolhos, Senhor, nem portas que fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escuro para que nele crê. Glória a Deus, aclama bem forte, gente. Pode tomar o seu assento, por gentileza. A palavra do Senhor nos ensina. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, verso 21. Tema de hoje: liberar para ser livre. Repita comigo: liberar para ser livre. Então, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos
nós vamos falar sobre reconciliação e nós vamos falar sobre perdão. Então é muito importante, por isso eu lhe peço o máximo de atenção. Se der sede, segure. Se der vontade de fazer xixi, a não ser você que está com infecção de urina, já manifeste já para eu poder liberar. Você tem alguém aqui que está com cistite, com infecção de urina? Não. Alguém está com dor de barriga aqui, com desinteria? Não. Então se eu ver alguém levantar e ir para o banheiro beber água, eu posso chamar atenção? Então pode. Vocês deram uma autorização para mim. Depois, eu não venho mais na igreja, eu já estou avisando antes. Por que eu estou falando isso? Porque eu amo você. E eu sei que às vezes o inimigo ele faz com que haja um minuto de distração, porque ele sabe que, ele já sabe do mundo espiritual. É aquilo, porque ele está lendo aqui o esboço. O inimigo ele pode não ler o pensamento. Só Deus é onisciente, mas ele está lendo o esboço. E às vezes uma palavra que é para alguém aqui, ele vai fazer o que? Eu vou tirar a atenção dele. Faz uma criança chorar, dá uma sede, faz um punzinho que dá vontade de ir no banheiro. Então você não vai. A pessoa que está do seu lado, ela vai aguentar, tá bom? Só seja educado e fala, com licença, tá? Dá uma levantadinha assim, tá tudo certo. Brincadeira, pessoal. É só para quebrar o gelo. Abra sua Bíblia. Aí, casal, depois ficar sem isso não dá, né, casal? Mateus capítulo 18, verso 21. Você que achou, dá um glória a Deus. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa, porque eu quero ler para você ter o contexto inteiro, até o versículo 35. Então eu vou ler aqui na minha Bíblia, pode estar um pouco diferente a tradução. Eu geralmente uso a Bíblia de estudo de Genebra. Então, para quem às vezes quer indicação, eu estou com a Bíblia disso, daquilo, essa eu indico. Ela é uma Bíblia de confissão reformada. Então ela é fiel aos textos pós-reforma protestante. Então, aqui você tem no rodapé muito aprendizado. Então fica aí a dica, se você quiser comprar a Bíblia de Genebra. Quem achou Mateus 18, 21, dá glória a Deus? Vamos lá então, a palavra do Senhor nos diz. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e de tudo eu lhe pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Repita comigo: o Senhor perdoou a dívida do servo. Aí eu sigo aqui no versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele devia 10.000 talentos para o Senhor, e o Senhor lhe perdoou a dívida, porque ele pediu um prazo. Aí ele saiu sem dívida nenhuma. Mas esse que teve a dívida perdoada, ele encontrou uma pessoa que trabalhava para ele, mas que devia 100 denários, que não chega nem aos pés dos talentos que ele devia para o Senhor. Mas olha a atitude dele. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Foi o que o rapaz que teve a dívida perdoada fez com o Senhor dele. Ajoelhou e falou: Por favor, me dê um prazo para eu poder pagar o que eu lhe devo. E aqui a pessoa que trabalhava para ele está na mesma situação. Mas olha só como que ele agiu. Versículo 30. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se e muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando-lhe, disse, ou seja, o homem que perdoou a dívida do seu servo, que não perdoou a dívida do seu conservo, e lançou à prisão.
quando ele ficou sabendo disso, olha o que ele diz: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Vou repetir: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Pai, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar algo forte para você. Porque o tema da mensagem é liberar para ser livre? Porque quem não libera perdão vive preso a uma dívida que Deus já cancelou. Então eu vou repetir: quem não libera perdão vive preso a uma dívida que Deus já cancelou. Perdoar não é justificar quem feriu, mas é decidir não continuar preso ao que te feriu. Porque pessoas feridas, elas ferem os outros. Pessoas machucadas tendem a machucar as outras. Porque é uma forma instintiva do ser humano de agir. Então, se alguém aqui pudesse escolher apagar uma dor da memória, o que você escolheria? Se Deus chegasse para você e falasse assim: você pode escolher apagar uma dor da sua memória. Então, talvez algumas pessoas poderiam escolher apagar de suas lembranças feridas emocionais e reais, como uma traição que ela sofreu e que isso lhe gerou vergonha. Talvez palavras, porque palavras às vezes doem mais do que um soco. Porque ainda se você bate na pessoa, vai doer na hora, mas daqui a pouco você está abraçando, está beijando, mas palavras, elas não voltam. Palavras, elas entram no coração, elas machucam, elas dilaceram. Talvez uma ferida emocional real é a dor do abandono, pessoas que foram abandonadas, filhos abandonados pelos pais. Talvez pessoas, mulheres, homens que foram abandonados por marido, por esposa. Então eu pergunto: por que é tão difícil perdoar? E eu me incluo nisso. Então o texto que nós acabamos de ler, Casão, Rafa e Letícia, Pedro ele tenta ser espiritual, porque era isso que mandava a tradição: perdoar por 7 vezes. Mas Jesus ele quebra a lógica humana e ele diz 70 vezes 7. Jesus não está falando de matemática, mas Jesus está falando de um estilo de vida. Então Jesus ele está ensinando sobre o reino, sobre relacionamentos e sobre restauração. Então quando ele lança esta parábola após a pergunta de Pedro, Jesus ele ensina acerca do reino de Deus, acerca das nossas relações terrenas e acerca da nossa restauração. Então, nessa parábola, existem alguns personagens que nós precisamos trazer à tona para nós entendermos o que Jesus, o que o Espírito Santo de Deus está querendo nos dizer nesta manhã. O primeiro servo. O que o primeiro servo ele representa? O primeiro servo é aquele que tem uma dívida altíssima com o seu Senhor. O primeiro servo representa o que para nós? Uma dívida impagável. 10.000 talentos, se nós compararmos aos dias de hoje, Gilmar, era uma dívida absurda, equivalente a milhões. Então, era uma dívida impagável, e ela representa o nosso pecado diante de Deus. Então, nesta parábola, este servo que tem uma dívida contraída impagável, na realidade, significa o nosso pecado diante de Deus. Então observe que ele não devia pouco, ele devia praticamente tudo. Aí entra um outro personagem, na realidade, o servo, ou o Senhor, que ele vem como atitude de um rei, que significa para nós uma graça, mas uma graça escandalosa. Entenda isso.
Quando a gente fala de graça de Deus, você foi alcançado pela graça, nós estamos falando do que Jesus fez na cruz, do favor imerecido. E a graça de Deus, quando nós entendemos a cruz de Cristo, ela traz o significado de uma graça escandalosa. Por quê? Porque observe que o servo, ele se ajoelha perante o seu senhor e ele pede o quê? Um prazo. Ele tenta negociar. E o rei, o seu senhor, faz algo maior. Ele não dá um prazo. O que ele fala? Viu? A partir de hoje você não me deve mais nada. Ó, está pagado aqui. Ó. Paguei na caderneta, dei baixa nos valinhos, está tudo pago. Você não precisa pagar mais um centavo. Então, aqui está o Evangelho. Deus, ele não parcela a dívida que nós contraímos, mas Deus cancela a nossa dívida que tínhamos com Deus. E aí entra o conservo. O conservo, ele entra e ele revela a atitude do seu senhor, que é o servo que teve a dívida perdoada. Então, o que esse servo que não perdoou a dívida do seu conservo representa? A dureza do coração. Então, ele teve uma dívida de milhões perdoadas pelo seu senhor, mas ele encontra alguém que lhe devia 100 e ele não perdoa, ele cobra. Então, e o pior, ele age com violência, cobra e prende. E qual que é o contraste forte disso tudo? Foi perdoado muito, mas ele não consegue perdoar um pouco. E aí entra a reação do rei, quando ele percebe que o seu servo não perdoou a dívida pequena do seu conservo. E a atitude, a reação do rei é a justiça restauradora. Então o rei, ele chama o que? O seu servo de servo mau. Ele revoga o perdão, ou seja, ele cancelou o perdão. Ele volta para trás. E ele entrega aos verdugos. Quem são os verdugos? Os torturadores. Então, Jesus, ele conclui: assim também meu Pai Celestial fará convosco, se de coração não perdoardes. Então, deixa eu falar algo para você. O perdão, ele não é opcional, ele é espiritual. E existem algumas verdades espirituais sobre aquele que não perdoa. Então eu quero falar sobre alguns princípios espirituais, algumas verdades espirituais acerca do ato de liberar perdão. Em primeiro lugar, repita comigo: perdão não é sentimento, o perdão é decisão. Eu não tenho que sentir no coração, eu tenho que decidir perdoar. Então, você decide obedecer e Deus trata o coração. Quando nós entendemos que é uma decisão, independente do que tenha acontecido, é nós darmos o primeiro passo. Porque a coisa mais triste que tem em relacionamento, seja dentro de casa, de pai com filho, de marido com esposa, de irmão com irmão, de gente da igreja, de amigos e amigas, o que acontece? Lógico que algo vai acontecer. O inimigo se aproveita de uma pequena situação e o que o inimigo faz? É aquela historinha que eu já contei para vocês e eu vou tentar recontar de forma rápida. É a mesma coisa, o cavalo que estava amarrado num poste. Aí chega o diabo e desamarra o cavalo do poste. O cavalo, ele vai ali na plantação do vizinho, destrói a plantação. Quando o vizinho descobre que era o cavalo do vizinho que foi destruir a plantação, ele entrou e matou todos os animais do seu vizinho. O seu vizinho inconformado foi até o vizinho, matou os filhos do vizinho. Depois o vizinho inconformado, ele volta no vizinho, taca fogo ali na casa do vizinho. E no final um destruiu o outro, e os dois estão ali quase morrendo. E aí chega uma pessoa e fala para o diabo: você viu o que você fez? E o que o diabo fala? Eu não fiz nada, eu só desamarrei o cavalo. Entenda uma coisa: o diabo, ele só faz uma coisinha.
ele só dá um empurrãozinho. Ele vem aqui, ó, vai, faça. Por isso que quanto mais nós alimentamos a carne, quanto menos estamos na igreja, quanto menos servimos na igreja, isso que acontece, nós vamos deixando a nossa carne mais forte. E na hora que o inimigo fala, vai! Eu já expliquei várias vezes para vocês isso. A carne está mais forte, no dia da tentação ela vence o espírito, e aí é o momento em que você cai e se arrebenta. E o inimigo se aproveita. Então, quando nós temos essa consciência, o que nós devemos fazer? Tomar a atitude. Ah, pastor, mas foi ele que começou, foi ela que começou. Independente, tome a iniciativa, mesmo que você não tenha um final esperado, mas tome a iniciativa. E aí eu entendo uma outra verdade espiritual. Repita comigo: quem não perdoa se torna prisioneiro. Então o texto diz que foi entregue aos torturadores. Isso fala de tormento emocional e espiritual. Pessoas que sofrem com ansiedade, pessoas que sofrem com amargura, e de tanta amargura elas se tornam amargas. Elas começam a ter pensamentos repetitivos e literalmente falta de paz. Quando nós estamos ali vivendo um problema, um dilema, que veio ao nosso encontro para tentar destruir relacionamentos, aquilo fica, porque gera um turbilhão de sensações e de pensamentos, que você a todo tempo, quando lembra daquilo, parece um defunto que se levanta para te assombrar. É de noite, é durante o dia, e quando às vezes você fica sabendo, aquilo vai remoendo, porque eu não fiz isso, aí você também se sente culpado, e aí vem uma prisão, e você não consegue se soltar. Tem gente vivendo tormento não por ataque do diabo, mas por falta de perdão. Não pense que é o inimigo, lembre, o inimigo só desamarrou o cavalo. O resto são as nossas ações. Então, além dessas duas verdades espirituais, de que o perdão não é sentimento, é decisão, e quem não perdoa se torna prisioneiro, nós temos que fazer uma aplicação prática disso em nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o que eu devo fazer? Reconheça o quanto você foi perdoado. É o que o primeiro servo não fez. Porque se ele teve a sua dívida cancelada, ele deveria fazer o mesmo. Então, quem entende a cruz, libera perdão com mais facilidade. Então, o que eu devo fazer para reconhecer o quanto eu fui perdoado? Traga a cruz de Cristo para si. Lembre-se que através dela um preço foi pago para que você tenha recebido a graça. Deixa eu ensinar. Eu estou sem óculos. Eu enxergo, mas de forma limitada. Enxergo um pouco lá no fundo, um pouco mais distorcido, um pouco aqui na frente um pouco melhor, mas ainda assim não é 100%. E nós temos o nosso olhar humano. E de acordo com o olhar humano, eu falo isso muito, inclusive na aula passada do nosso curso quinta-feira, eu falei sobre isso, que na ressurreição nós não vamos viver na glória com a nossa aparência. Sabe por quê? Porque nós classificamos as pessoas. Não vou nem falar em condição social, porque eu vou falar de aspecto físico. Alto, baixo, cabeludo, careca, branco, preto, amarelo, baixinho, orelhudo, velho, jovem. Então a gente classifica dessa forma. Mas a cruz é como se fosse um óculos, porque daí você consegue enxergar em perfeição, em perfeito estado. E Deus nos vê dessa forma. Ai, pastor, eu não sou digno de cantar, eu não sou digno de lecionar para as crianças.
porque eu sou um pecador. Como que você reconhece que é um pecador? Então, se fosse assim, eu já era para ter abandonado o ministério pastoral há muito tempo. Porque não é porque eu sou pastor que eu sou um ser humano perfeito. Também tenho as minhas lutas, também tenho as minhas crises de identidade, as minhas crises existenciais. Mas o que me traz um conforto é que mesmo diante de tudo isso, Deus, quando me vê transgredindo moralmente, Ele olha para mim através da cruz, Ele me vê em perfeição e eu falo: perdão, Senhor, mas eu me agradeço. Então, quando eu trago a cruz de Cristo, eu lembro do preço que foi pago e de um dia ter recebido a graça. Então, para eu perdoar, a aplicação prática, em primeiro lugar, é reconhecer o quanto eu fui perdoado. Em segundo lugar, pare de justificar a falta de perdão. Vou repetir. Pare de justificar a falta de perdão. Você quer ver algumas frases comuns de pessoas que justificam? Ah, mas você não sabe o que fizeram comigo. Ah, mas foi muito injusto. Ah, ele ou ela não merece. A gente sempre fica dando desculpas e farrapadas. Perdão não é sobre merecimento. Perdão é sobre liberdade. Em terceiro lugar, libere perdão, mesmo sem reconciliação. Vou repetir. Libere perdão, mesmo sem reconciliação. Porque o que nós fazemos? Lógico que quando a gente quer pôr fim em algo que aconteceu, numa ruptura de amizade, de família, a gente, mesmo a gente estando certo e o outro estando errado, mas a gente toma a iniciativa, o que a gente espera? Que no final a gente termine com um churrasco, comendo bastante, comendo um pudim, não é? A gente espera isso. Mas às vezes nós não vamos ter o desfecho, porque nós estamos dispostos a liberar, mas a gente não sabe como a outra pessoa vai reagir. Mas o perdão eu tenho que liberar. É o que eu falo muito quando eu atendo casamentos, principalmente quando há adultério. Eu sou claro. Eu falo assim: como cristão, vocês são obrigados a liberar perdão, principalmente a parte traída, né? Então você é obrigada ou obrigado a liberar o perdão, mas também não é obrigado a ficar junto. Não é obrigado a ficar junto. Aí é uma decisão. A pessoa que teve um caso de adultério, durante tanto tempo ela traiu, e eu falei, viu? Aí a questão é sua. Ou se liberar perdão e se houver reconciliação, glória a Deus por isso. Mas libere perdão sem reconciliação. Então a gente precisa entender que perdão é diferente de reconciliação automática. Eu te perdoo, eu também te perdoo, então vem aqui, vamos comprar 1 quilo de picanha e a gente vai terminar com churrasco. Perdão é liberar a dívida. Reconciliação depende do outro, não depende de si. Em quarto lugar, perdoe de coração. Veja o versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Não é da boca para fora, não é eu perdoo mais. Porque às vezes, um amigo meu estava com um problema com o pai, e eu falei, seu pai como que está? Faz algumas semanas que eu não falo com meu pai, porque meu pai começou a falar algumas coisas, me cobrou. E aí o pai dele, de surpresa, apareceu na casa dele essa semana. E ele até falou, por isso que ele tocou no assunto. Você perguntou do meu pai, sabe quem que apareceu aqui na segunda-feira? Sem me avisar? Não, meu pai. Aí ele falou, vamos conversar, sem cobrança, sem nada. Aí o pai dele começou, mas daqui a pouco começou a cobrar. Ele falou, mas pai, você veio aqui sem cobrança, vai estar cobrando? Então, é liberar do coração. Então, reconciliação depende do outro também. Eu te perdoo, mas não é assim, viu? Perdão é o coração. Então, quais são algumas sugestões práticas para você preparar o ambiente para que haja perdão?
Em primeiro lugar, ore pelo nome da pessoa que te feriu. Porque, igreja, eu vou citar de forma rápida alguns exemplos. A pessoa, o marido, ele está vindo para a igreja, a esposa também. Aí é normal acontecer um atrito dentro de casa. Aí do nada, mas você lembra lá no passado que você fez comigo? Começa a desenterrar defunto. Gente, para com isso. Por quê? Porque a gente precisa entender que quem fica preso ao passado fica paralisado. E a gente tem um exemplo disso prático na Bíblia, a mulher de Ló. Quando Deus ele dá ordem aos anjos para que Ló e sua família saíssem ali da região de Sodoma e Gomorra, a direção era: não olhe para trás. E a mulher de Ló parou e olhou para trás, e a palavra de Deus diz que ela virou uma estátua de sal. O que estátua faz? Quando você era pequeno, quem que brincava de estátua? Todo mundo aqui brincava de estátua? Você brincava também, já? Você virava não uma estátua, você virava um monumento, né? Então, estava ali, daqui a pouco estátua não faz nada, fica paralisado. Fica parado. E o pior de tudo, ela paralisou porque ela olhou. Isso traz uma representação forte. Quem fica preso ao passado fica paralisado. Não consegue evoluir, não consegue progredir. Eu não vou me atrever a entrar nessa área, mas a ciência já consegue provar que muitas doenças são psicossomáticas, ou seja, às vezes uma falta de perdão pode gerar doenças e manifestar no corpo. Caso de pessoas amarguradas que contraem câncer agressivo. Eu já ouvi vários relatos sobre isso. Agora, para terminar, eu quero que você entenda o que você ganha ao perdoar. Então, algumas sugestões práticas para você preparar o ambiente de perdão é orar pelo nome da pessoa. Ore pelo nome da pessoa. Declare esse perdão em voz alta e entregue isso a Deus. E o que você ganha ao perdoar? Em primeiro lugar, paz. Paz. Em segundo lugar, liberdade emocional. Em terceiro lugar, vida espiritual destravada. Porque a falta de perdão trava a vida espiritual. E em quarto, você recebe o favor de Deus fluindo. A graça de Deus. Isso vai te dar uma paz. É como se você tirasse um peso das suas costas. Então, enquanto você segura a dor, você bloqueia o que Deus quer liberar na sua vida. Então, eu falo com autoridade e sensibilidade. Hoje não é sobre quem errou com você. É sobre o que Deus quer fazer em você. Então, se você puder por alguns instantes fechar os seus olhos e lembre de alguém que lhe fez mal e que ainda, quando você traz à tona, pessoas que você precisa liberar perdão. E às vezes alguns desses perdões a gente não vai conseguir na prática, porque às vezes foram pessoas que já se foram, que morreram, que estão distantes, mas talvez você precisa liberar esse perdão. Eu queria orar por você. Senhor, nós reconhecemos que fomos perdoados e hoje nós decidimos perdoar. Então, nós liberamos o perdão para essa pessoa. Se você aí no seu pensamento quiser falar o nome dessa pessoa, e eu tiro essa dívida do meu coração. Eu renuncio à amargura, eu renuncio à dor e ao ressentimento, porque eu escolho ser livre. Meu Deus, que hoje possa haver restaurações e reconciliações em nome de Jesus. Amém? Então, quem libera perdão hoje sai daqui mais leve, porque Deus não trabalha em corações presos.
Então, eu separei aqui algumas frases. Por exemplo, perdoar é fechar uma porta para a dor e abrir outra para Deus. Você não cura o que você insiste em reviver. A pessoa que você não perdoa ainda controla você. Deus já te liberou porque você ainda está prendendo alguém. Então, libere. E o perdão não muda o passado, mas liberta o seu futuro. Então, hoje é uma mensagem pastoral para a sua vida. E o que eu peço para que você faça no dia de hoje ao sair daqui? Se você quiser ainda hoje ligar para a pessoa, se for o caso, de ir pessoalmente até a pessoa. E mesmo que você tenha sido a parte ferida, tome a iniciativa e fale assim para a pessoa: eu agi errado, nós não podemos agir assim. Nós somos irmãos em Cristo, eu amo a sua vida e eu não quero ficar assim com você. Me perdoa pelo que eu fiz. Se for o caso, pessoas que estão longe, manda, hoje tem WhatsApp, manda mensagem. Se for para fazer videochamada, mas não deixe para amanhã, não procrastine, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Eu tenho certeza de uma coisa: Deus, Ele está contigo, e depois que você tomar essa atitude, vai sair um peso das suas costas, vai sair uma tonelada. Mas prepare esse ambiente e peça para que o Senhor restaure o seu coração. Certo? Amém? Gente, perdão é algo que deve haver. O que eu mais fico triste hoje é quando eu vejo pessoas que elas frequentam igrejas, mas lá fora vivem brigando, em desarmonia. Não é lógico, se nós acreditamos que vamos morar na eternidade com Deus, mas se a gente não está conseguindo viver aqui, como que a gente vai conseguir se suportar na eternidade? Então a gente tem que fazer uma reflexão. A gente nunca vai conseguir ser quem Deus quer que a gente seja em totalidade, porque nós somos falhos. Mas da mesma forma que nós entendemos que Deus, Ele é misericordioso e Ele nos perdoa, assim nós também temos que perdoar. E se talvez o seu caso, que talvez o Espírito Santo tocou no seu coração, talvez coisa que aconteceu no passado, talvez a pessoa nem lembre mais, talvez apenas ore por isso. Ore e peça para que Deus tire esse cravo que está ali fincado no seu coração, para que você possa se libertar disso. E eu vou profetizar pessoas que vão tomar essa atitude ainda hoje, nesta semana. Deus vai liberar bênçãos que estavam travadas na sua vida justamente por falta de perdão. Esta semana Deus vai se manifestar de uma forma que você vai falar: fez todo o sentido que o pastor falou domingo na igreja. Eu tenho certeza que você vai ficar ainda mais apaixonado por esse Jesus. Coloque-se de pé, que nós possamos voltar para o nosso lar. Hoje eu fiz de 1 hora tudo, para compensar uns 45 minutos de semana passada, Que a gente possa voltar para os nossos lares abençoados. Lembrando que temos um culto hoje às 7 da noite e também quarta-feira às 7h30 e quinta-feira o aulão com os 2 grupos missionários, de homens e mulheres, aqui na nossa igreja. Pai, leve essas pessoas de volta para os seus lares, que elas tenham um início de semana abençoado, um domingo, meu Deus, maravilhoso, e que haja hoje, Pai, reconciliações e restaurações de relacionamentos. Levante a mão direita para o alto, que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho e que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até mais, em nome de Jesus.